Sabe aqueles momentos de grande incerteza, quando a gente não sabe bem para onde ir? Onde é que se busca paz e uma direção? Hoje, a gente vai mergulhar fundo num texto clássico que fala exatamente sobre isso, as promessas que encontramos no capítulo 14 do Evangelho de João. E tudo começa com essa frase, que é incrivelmente direta e cheia de empatia. Não é uma ordem para ignorar o problema, mas um reconhecimento dele, o que já cria uma conexão imediata. A inquietação do coração humano não é deixada de lado, pelo contrário, ela é o ponto de partida de toda a conversa. A gente pode pensar nesse capítulo, então, como uma resposta direta ao medo e à confusão. Por isso, nessa nossa análise, a gente vai explorar as soluções que o texto oferece para essas inquietações que são tão fundamentais na vida. Vamos lá, então. A primeira parte da nossa análise foca exatamente no problema central que Jesus está abordando, esse coração humano que é tão inquieto. E o que é bem interessante aqui é como a conversa começa. Não tem uma bronca por causa do medo, mas sim uma validação, um reconhecimento. E a resposta para esse medo não é um conselho abstrato, mas uma promessa bem concreta, a de que o futuro está sob controle e que um lugar está sendo preparado. Ok. Então, se o problema é um coração inquieto, qual é a solução que o texto apresenta? Vamos para o próximo ponto para ver como essa ideia se desenvolve e se torna o centro de toda a mensagem. E aqui está o ponto central de tudo, a famosa declaração "Eu sou o caminho, a verdade e a vida". Fica bem claro que isso não é apresentado como uma opção entre várias. Não. É uma afirmação de exclusividade, a única fonte de acesso ao Pai, a verdade e a vida eterna. E isso aqui ilustra muito bem um conflito central. De um lado, esse desejo tão humano de ter múltiplas opções, vários caminhos espirituais para escolher. Do outro, a afirmação bem direta da exclusividade de Cristo. O texto aqui não deixa muito espaço para outras interpretações. Essa relação que o texto propõe vai muito além de uma crença formal. A ideia é que conhecer o Filho é ter uma intimidade real com o Pai. E, segundo a fonte, uma fé que não vira ação acabe impedindo a experiência completa da presença de Deus. Porque essa presença é algo para ser vivido e não só acreditado. Tá, mas como viver isso na prática, no meio dos desafios do dia a dia? O texto, então, começa a apresentar os recursos que são prometidos para ajudar exatamente nessa jornada. A promessa é a vinda do Espírito Santo. E aqui a gente vê as suas várias funções. Ele não é um conceito abstrato, mas sim um consolador para quando a dor aperta, um ajudador para quando as nossas forças acabam, um mestre interno que ensina e um guia que mostra a direção a seguir. Isso, claro, levanta uma pergunta super prática, não é mesmo? No meio da correria do dia a dia, como é que a gente consegue ouvir e perceber essa orientação? A fonte aponta para duas práticas que são essenciais e que se completam. Primeiro, a oração, que é o nosso ato de comunicar. E segundo, a escutativa, que é a gente se colocar numa posição de perceber a direção do Espírito. Uma coisa não funciona muito bem sem a outra. E além do guia, tem também a promessa de paz. E aqui está a grande diferença. Não é uma paz que depende de um mundo tranquilo ou de tudo estar dando certo. Pelo contrário, é uma paz que vem de dentro, que se sustenta apesar do caos lá fora. É um desafio direto à nossa busca por estabilidade em coisas que no fundo a gente não controla. Então, a gente tem a promessa de um lugar, de um caminho, de um guia e de paz. Mas, e a nossa parte nisso tudo? Qual é a resposta humana que se espera? Vamos ver o que o texto diz sobre como o amor se transforma em ação. Essa citação é a chave para a gente entender essa próxima parte. Ela conecta diretamente o conceito de amor, que pode parecer abstrato, com a prática bem concreta da obediência. No texto, essas duas coisas não andam separadas. E aqui a gente vê o equilíbrio delicado que é proposto. O amor sem a ação da obediência é visto como algo vazio, só um sentimento. Por outro lado, a obediência sem a motivação do amor se torna uma coisa mecânica, uma simples obrigação. A união das duas é o ideal que o texto apresenta. Então, o ponto central é esse. A demonstração do amor verdadeiro, segundo João 14, está nas ações consistentes em guardar os mandamentos. A prova não está só nas palavras ou nas emoções, que podem ser passageiras. E para a gente fechar nossa análise, a fonte nos deixa com algumas reflexões bem práticas. São confrontos honestos para ajudar a gente a internalizar essas ideias de um jeito pessoal. A primeira pergunta nos confronta sobre onde a gente coloca o nosso senso de controle. A confiança está em Cristo pelo que vem pela frente ou
No fundo, a gente está sempre tentando controlar cada passo do nosso próprio caminho. A segunda reflexão é sobre autenticidade. Esse amor se manifesta em uma obediência prática, que dá para ver, ou ele fica só no campo das palavras e dos sentimentos. A terceira nos leva a pensar sobre a nossa fonte de direção no dia a dia. Existe uma dependência constante da guia do Espírito Santo? Ou a confiança principal é no nosso próprio entendimento que é limitado? E, por último, uma reflexão sobre a paz. A busca é de verdade pela paz que Cristo oferece? Ou é uma procura por consolo e segurança em coisas que são temporárias e, na essência, instáveis? No fim das contas, todas essas perguntas nos levam a este resumo final, que é muito poderoso. A jornada proposta em João 14 é a de sair de um coração inquieto para uma confiança plena, um estado onde a fé se transforma em paz interior e o amor se manifesta em ação concreta. A questão que fica para cada um refletir é como essa jornada se aplica na própria vida.